está você que está assistindo aí pelo YouTube, todos os irmãos que estão conosco aqui também, acho que mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui na Igreja Adventista de Bom Sucesso, cidade de Gravataí. Eu sou José Flores, sou ancião desta igreja. Convido você a estudar a Palavra de Deus conosco mais uma vez. Junto conosco estamos os irmãos, todos os nossos amigos, você que está do lado de lá. Curve sua fronte também e vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos e pelas tuas graças. O Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. O estudo desta noite eu separei aqui. Ele fala no livro de Lucas, o capítulo 18, o verso 35 até o 43. Lucas 18, 35. Sabemos que Lucas, a profissão dele era médico. Lucas era médico e Lucas não era discípulo de Jesus. Ele foi posterior a Cristo. Ele agregou-se ao grupo do Evangelho depois, tá? Mas ele não fazia parte dos 12. E Lucas era médico. Então, quando a gente lê Lucas, a gente percebe que o livro de Lucas ele é um livro diferente. Tanto que a própria Faculdade de Teologia, muitas vezes, ela indica o livro de Lucas para estudantes fazerem as suas pesquisas, seus doutorados, mestrados, né? Porque o livro de Lucas é um livro totalmente diferente. O livro de Lucas ele vai sempre mais a fundo. Então, como ele era um médico, ele gostava de detalhes. Tanto que outros escritores chamam, por exemplo, o homem da mão ressequida. Por quê? Porque eles conheciam um homem que era mão ressequida, mas não sabia o nome da doença. Lucas, no mesmo relato, ele fala o homem hidrópico. Então, quer dizer, ele é o único que dá nome à doença. Na questão de Judas também, sim. Quem metia a mão, alguém meteu a mão lá no dinheiro, ele fala que é Judas. Isso. Então, ele sempre é mais minucioso, mais detalhista, né? A própria aquela mulher que teve um sangramento por 12 anos, os outros escritores dão ideias vagas sobre o assunto, muito rápido, muito superficial. Lucas não, Lucas ele vai atrás e ele descobre outros detalhes da vida dela, então ele consegue agregar mais informações ao seu relato. É por isso que o livro de Lucas é um livro totalmente diferente dos outros e super interessante de estudar de uma forma mais profunda. Então, indico para você que está assistindo, e os irmãos que estão aqui também, se aprofundarem um pouco mais no livro de Lucas, para quem gosta de estudar fora da caixinha, né, de forma mais profunda, mais sistemática, entre mais dentro do livro de Lucas que você vai gostar. Aqui fala no verso 35, a cura do cego de Jericó. Então, diz o texto ali, aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, que era uma cidadezinha que tinha perto ali, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Vamos parar um pouquinho aqui então. Nós temos um cego aqui, de Jericó. Outros relatos mostram que esse cego era de nascença. Ele não passou a ser cego depois, ele nasceu cego. E ele ficava à beira do caminho da cidade pedindo esmolas. Então ele tinha o quê? Ele tinha um local fixo que ele ficava ali pedindo esmola. E na época de Jesus, o cego, ele tinha sua capa, na qual essa capa ela cobria dele do sol durante o dia e também o esquentava à noite, porque o dia era muito quente e a noite era muito fria. Então a capa dele era uma questão de sobrevivência. A capa dele era uma questão de sobrevivência, porque ele precisava muito dessa capa. Ele podia perder tudo na vida, menos aquela capa, porque ele estaria sempre protegido, tanto do sol quanto do rigor da noite. E aqui diz que ele ficava à beira do caminho, então ele não ficava dentro da cidade, à beira do caminho, então próximo à entrada da cidade, este cego. Ele ouvindo o barulho da turba vindo, alguém que passava, ele provavelmente pegou pelo braço e disse, olha, o que está acontecendo aí? Disse, olha, não está sabendo? Não, está vindo ali o Jesus o Nazareno. Com certeza ele deve ter ouvido falar desse Jesus Nazareno, porque o próximo texto mostra que ele tinha conhecimento da pessoa de Jesus. Então, 38, então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Perceberam? Ele não conhecia Jesus pessoalmente, ele não tinha tido contato com Jesus ainda, mas ele ouviu falar de Jesus. Lembra? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê?
a palavra de Deus. Ele não precisou ver Jesus, estar com Jesus, ele não precisou conviver com Jesus, mas ele tinha fé e tinha conhecimento. E sabia que Cristo era a única pessoa, naquele momento, que ele sabia que poderia ajudá-lo. E o que ele queria? Continuando ali, 39. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceberam? Tinham pessoas ali que, ao invés de ajudá-lo, ainda o atrapalhavam. Ele saiu gritando, provavelmente desesperadamente, atrás de Jesus, gritando: Filho de Davi, tem piedade de mim, filho de Davi. Então ele sabia que Jesus era filho de Davi. Ele já tinha recebido informações, alguém já tinha dito para ele. Provavelmente ele mesmo teve interesse em saber mais de Jesus, e aí descobriu que ele era filho de Davi. E existia lá uma profecia que dizia que o Nazareno, que o Cristo viria da raiz e da genealogia de Davi, né? Então ele não olhou para os lados. Pessoas diziam: rapaz, fique quieto, cale-se, você está atrapalhando. E quanto mais diziam para ele se calar, mais ele gritava e mais ele se desesperava. Continuando ali, 40. Então parou Jesus e mandou que ele trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Perceberam? Jesus, percebendo os gritos dele, mesmo com a turba e o barulho da multidão, parou e disse: traz ele aqui. Trouxeram ele na presença de Cristo, e Jesus faz uma pergunta para ele que parece uma pergunta estranha, do tipo assim: não se faz uma pergunta dessa? O que tu queres que eu te faça? Ele só não tinha dito lá atrás: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Então Jesus veio e disse para ele assim: o que queres que eu te faça? Se a gente lê esse texto muito superficialmente, vai pensar que Jesus não teve muito tato, ou talvez Jesus não se importava muito com a situação dele. Mas se a gente estudar um pouco mais sobre a exegese de como vivia aquele povo, a gente vai descobrir que existe um pouco mais sobre esse assunto. Perceberam que esse jovem aqui, ele era um cego de nascença, tá? E um cego de nascença, ele não sabia fazer outra coisa a não ser pedir esmolas. Ele não tinha profissão, ele não estudou, ele não aprendeu nada na vida que pudesse lhe dar sustento, ou algum tipo de trabalho, uma profissão que lhe desse ganho, ou algum sustento da sua família, ou para si mesmo, para ganhar seu próprio pão. A única coisa que ele tinha para o seu sustento eram as esmolas. Então Jesus, como se Jesus tivesse dito para ele assim: queres mesmo que eu te faça ver? Você não sabe fazer mais nada na vida a não ser pedir esmolas. Talvez a tua própria dificuldade é a tua bênção. Você quer abrir mão desta dificuldade que é uma bênção para você? Se eu te curar e você passar a ver, ninguém vai te dar esmolas. Você vai viver de quê? Vai comer do quê? Vai sobreviver do quê? Você não tem trabalho, você não tem profissão, não sabe nada na vida, nasceu e se criou aí, pedindo esmolas, vivendo de donativos. Se eu te curar, viverás do quê? Claro que Jesus não fez essa pergunta, não falou essas palavras, mas quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Para o bom entendedor, meia palavra basta. Então ele responde: eu quero ver, que eu veja. É como se ele dissesse assim: Senhor, não importa o meu futuro, não importa o que vai acontecer amanhã, não importa o que vai ser de mim depois, eu quero ver, eu quero poder mudar de vida. Eu não quero mais ficar aqui vivendo de esmolas, eu quero uma nova etapa na minha vida, Senhor. Eu estou disposto a enfrentar a vida que vai me oferecer na frente, mas eu quero a bênção de poder enxergar. Esse jovem nos traz muita coisa para os nossos dias de hoje. Muitas vezes a nossa falta de coragem de tomar uma decisão na vida. Eu tive que tomar muitas decisões na vida. Uma vez eu recusei um emprego para ganhar 12 mil reais. Eu recusei. Se eu tivesse dito sim, o emprego, em 30 dias, até hoje eu teria no mínimo 12 mil reais na minha conta bancária.
mas eu precisava trabalhar sábado até as 2 da tarde. E eu disse não. Eu recusei o emprego. O cara que estava do meu lado disse para mim assim: você tem noção do que você acabou de recusar? Sim, eu tenho noção. Sabe quanto esse cara ganha? Sei. Sabe quanto tu ia ganhar se tivesse aceitado a proposta dele? Sei também. Mas quanto vale a minha salvação? Quanto vale? Já fui demitido de 4 empresas boas, ganhando muitíssimo bem. Nos dias de hoje, em torno de 5 a 6 salários mínimos. Por causa do sábado. Por quê? Porque eu não queria trabalhar sábado e eu não queria participar da reunião no sábado. E fui demitido. Ora, às vezes chega momentos na nossa vida que a gente tem que tomar decisões. Nós precisamos decidir. Nós temos que nos colocar no lugar daquele jovem cego, que sabia que tinha uma vida inteira pela frente, mas tinha uma dificuldade, tinha algo na sua vida que lhe impedia de crescer. E ele não teve medo de enfrentar. Irmãos, nós não podemos ter medo de enfrentar os desafios do futuro, mesmo que sejam obscuros. Se eu tivesse tido medo lá atrás de enfrentar os desafios por causa da obscuridade, a minha vida teria sido provavelmente bem diferente hoje. Eu estaria financeiramente várias vezes melhor. Várias vezes melhor. Irmãos, é incalculável para mim hoje como eu estaria financeiramente se eu tivesse dito sim para as propostas que Satanás me fez. Mas eu preferi o conselho de Cristo. Eu preferi a cura de Jesus. Eu preferi deixar de ser cego e disse a Jesus: Senhor, eu quero ver. Só que existe um preço. Quando a gente pede a Cristo que quer ver, nós estamos nos colocando numa situação na qual nós vamos ter conhecimento de coisas que não teríamos antes. Nós vamos saber de verdades que não tínhamos antes. Nós vamos saber coisas que o mundo que nós vivíamos, na nossa bolha, não tinha nos mostrado antes. E agora nós sabemos disso. Nós não podemos ter medo. Certa vez um jovem chegou para mim que queria estudar a Bíblia comigo. 20 anos mais ou menos, 21 anos por aí. Ele era ajuntado, né? Ele era ajuntado com a minha sobrinha. Mas era um rapaz bom. E ele queria estudar a Bíblia comigo. Bati um papo com ele de uma meia hora sobre vários assuntos. Ele se encantou pelo estudo e disse: eu quero estudar a Bíblia. Eu disse para ele assim: ok, vamos estudar. Então eu disse para ele: você vai na igreja da sua sogra? Irmã? Sim, eu vou. E quando você vai lá, você sente o toque do Espírito Santo deles lá e cai no chão? Sim. Então eu vou te dizer o seguinte: quando você começar a estudar comigo, você vai começar a sentir menos lá na sua igreja, não vai cair mais no chão, não vai mais falar línguas, tá? Não vai mais se sentir bem lá dentro. A sua família vai virar as costas para você, a sua igreja vai virar as costas para você. Ainda quer continuar estudando a Bíblia comigo? Ele ficou pensativo e eu disse para ele: amanhã eu vou estar aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. Vem amanhã e vamos começar o estudo. Ele não veio. Eu nunca mais o vi. Ele foi embora e nunca mais o vi. Ele teve medo. Ele não quis dar a resposta que o jovem cego deu: Senhor, eu quero ver. Quando nós aceitamos a Cristo e queremos caminhar com Ele, é como se eu dissesse para Jesus: Senhor, eu quero ver. Eu sou cego e quero enxergar. Então, Jesus faz o quê? No verso 42. Então, Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente, tornou a ver e o seguia, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Um outro detalhe:
Quando esse cego ele é curado por Jesus e ele passa a enxergar, ele volta para a sua vida onde estava? Não. Ele segue Jesus. Ele segue Jesus glorificando a Deus. E eu não tenho dúvida de que esse rapaz continuou seguindo Jesus, deve ter voltado para sua família, deve ter encontrado com uma boa moça, casou, teve sua família, teve seus filhos, e muito provavelmente criou seus filhos dentro desta fé. Bem provavelmente encontraremos ele e sua família nos céus. Amém? Amém. E lá vamos perguntar para ele como foi aquela experiência. O texto nos mostra que aquelas pessoas que são encontradas por Jesus e têm uma mudança real, legítima por Cristo, eles mudam a sua vida. Eles não vêm, pegam a bênção e vão para casa continuar vivendo como viviam antes. Se você recebe a bênção de Cristo e é mudado por Jesus e passa a enxergar como Cristo enxergava, e você volta a viver como vivia antes, então você nunca foi convertido. Você foi convencido da verdade, mas nunca foi convertido pela verdade. Este jovem foi convertido por Cristo, por isso ele o seguiu. Temos ainda a cura de 10 endemoniados, num outro texto posterior à frente, na qual dos 10 endemoniados, apenas um voltou para agradecer, e os outros 10 seguiram em frente à sua própria vida. Provavelmente foram endemoniados de novo, mas aquele foi o único que voltou. Toda pessoa que é encontrada por Cristo e é tocada por Jesus e é modificado por Cristo, ele muda a sua vida, passa a enxergar o mundo e a vida como realmente é e passa a ver. Irmãos, que nós possamos ter em mente todos esses assuntos aqui. Eu quero que você vá agora para João 21. João 21, o verso 15. O verso 15 em diante. Vou fazer um estudo rápido com vocês aqui. Pegue você também que está assistindo aí, João 21, 15 em diante. Depois de terem comido, aqui então, Jesus morreu, ressuscitou. Ele morreu, ressuscitou, voltou e ficou ainda 45 dias com os discípulos. Tá? Porque existia uma diferença entre a Páscoa e o Pentecostes. O Pentecostes sempre era 45 dias ou 9 semanas após a Páscoa. E foi o tempo que Jesus ficou com os discípulos. E aqui diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: então apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar então pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes o quanto te amo. Disse-lhe Jesus: então pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João. Por que Jesus perguntou 3 vezes filho de João? É como se Jesus dissesse o seguinte: Simão, eu te conheço, eu sei quem é teu pai, eu sei quem é tua família, eu conheço a tua vida. Tu não te conheces, mas eu te conheço. Então, Simão, filho de quem eu sei quem é. Perguntou a terceira vez: tu me amas? Meio do 17, Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Está vendo? Então, ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Existiam 3 tipos de amor, e existem 3 tipos de amor. O amor ágape, que é aquele amor incondicional, aquele amor que uma mãe tem por um filho. É o amor ágape. Existe o amor filéu. O amor filéu é o amor de amigo. O amor que os irmãos nós temos aqui uns pelos outros. Isso aqui é o amor filéu. É o amor de amigo. O amor de irmão, o amor de pai, de mãe, isso é amor ágape. Existia um terceiro amor, que era o amor eros, que era o amor sexual, onde um homem e uma mulher tinham um pelo outro. Aqui, Jesus está pedindo para Pedro que ele tenha amor ágape. Mas Pedro não entendia e achava que Jesus está falando de amor filéu. Até que Pedro entendeu: opa, para um pouquinho. Jesus não está falando de amor de amigo. Jesus está falando de um amor incondicional. Por isso que ele diz:
apacenta as minhas ovelhas. Pedro, seja o pastor dessas ovelhas, seja o líder, tu é mais velho, eu te conheço. Então, continuando ali, em verdade, 18, em verdade te digo, que quando tu eras mais moço, tu te cingia, levantava, né? Tu ficava em pé, assim mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te levantará, outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Agora pergunto, Pedro não estava 3 anos e meio com Jesus e já não tinha seguido? Só que o seguir de Pedro era amor filéu. Pedro seguia Jesus como um amigo seguia. Mas Jesus não quer, não, Pedro, não quero mais que você me siga como um amigo. Eu quero que você me siga com amor incondicional. Então Pedro voltou-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João, o qual na ceia se reclinou sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Lembra? Você falou, né? Sobre esse caso aqui. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? É como se Jesus tivesse dito assim: Pedro, vem, deixa de me seguir como um amor amigo e passa a me seguir como um amor incondicional. Hoje tu ainda tem uma idade, tu ainda pode ficar em pé e vai para onde tu quiser, mas você vai ficar velho e não vai mais para onde tu quiser. Vem e me segue, mas com um amor ágape, incondicional. Larga tudo e me segue. Não, tudo bem, Senhor, tá, mas e ele aqui? O que Jesus responde? 22. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, me segue. Senhor, eu estou na igreja, faço tudo que é para fazer, mas aquele irmão lá não faz. Você está seguindo a mim, seguindo a ele. Se eu quero que ele vá para o céu ou não, o que te importa? Cuida da tua vida, cuida de ti, porque a salvação é individual. Não fique olhando para o teu irmão. Você não vai se salvar por causa dele ou se perder por causa dele. Se eu quero que ele se perca ou se salve, o que te importa? O que te interessa? Cuide de si mesmo, da sua salvação. 23. Então se tornou corrente entre os irmãos, dito que aquele discípulo não morreria. Claro, aí eles começaram a conjecturar um monte de coisa. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Então, irmãos, aqui é um chamado para nós. Primeiro nós temos a lição do jovem cego, que abriu mão de um futuro incerto. Ele abriu mão de um futuro certo como cego, ganhando esmolas até o resto de sua vida, para enfrentar com coragem um mundo que ele não conhecia, porque ele era cego e não via, mas ele teve coragem, porque ele seguia Jesus e tinha confiança. E depois nós vemos o exemplo de um homem que já estava seguindo a Jesus, mas seguia Jesus como amigo. Nós da igreja, aqui, você que está assistindo, seguimos a Cristo como amigo ou como amor incondicional? Estamos dispostos a entregar a nossa vida total para Jesus, recusar bons trabalhos, recusar dinheiro, recusar boas ofertas de emprego, recusar boas propostas de futuro, para ver e seguir a Jesus? Ao mesmo tempo, temos que também ter em mente que a salvação é individual. E se Cristo quer salvar ou deixar de salvar, o que te importa? Cuide de você, cuide da sua salvação e pare de ficar olhando para o seu irmão. Não olhe para o seu irmão, não julgue seu irmão. Se você acha que ele não está bem, ajude-o então, mas não fique pensando que por causa dele você vai se perder. A salvação é individual. Venha como você está. Você está cheio de pecado? Venha. Está cheio de problemas? Venha. Venha como estás. A igreja é um hospital. Aqui só tem doente. O dia que a minha igreja estiver cheia de gente perfeita, eu vou embora. O dia que a minha igreja, esta igreja aqui, adventista, estiver cheio de perfeitos,
Pessoas perfeitas? Todo mundo aqui dentro é perfeito, todo mundo não tem pecado, todo mundo é lindo, maravilhoso, todo mundo é perfeito. Eu vou embora. Eu vou embora porque não é a igreja de Deus. A igreja de Deus eram os discípulos, que tinham incrédulos, traidores, vigaristas, violentos, gente que andava armada, jovens, velhos, pessoas que pensavam em si mesmo, querendo ficar à ponta da mesa perto de Jesus, pessoas que queriam ter posições, pessoas que estavam preocupadas com o seu cargo, com o seu status dentro do grupo, pessoas que ficavam pensando na família, deixa eu enterrar meu pai primeiro para depois voltar. Não, a igreja de Deus tem que ser como o quê? Como a arca de Noé. A arca de Noé estava cheia de bichos de todo tipo, de toda espécie, mas ela era escura, fedorenta, fétida, abafada, mas dentro dela era melhor do que fora. Se perguntassem para aqueles animais, para aquelas pessoas que estavam dentro da arca, se eles queriam ficar dentro ou fora da arca, com certeza eles queriam ficar dentro da arca, mesmo com todos os problemas, mesmo pisando no cocô, mesmo tendo cheiro forte, cheiro ruim, mesmo não tendo ar bom para respirar, uma fresta, mesmo assim, ainda era o melhor lugar do mundo, dentro da arca do jeito que estava. E a igreja é a mesma coisa. E o dia que a igreja que ainda está nesta terra aqui, for um lugar diferente da arca, eu sou o primeiro a ir embora. Porque a arca não era assim, e a igreja de Cristo não era assim, os discípulos não eram assim. Então que nós possamos, irmãos, ter em mente essas palavras, fortalecer a nossa fé, pensar fora da caixa, crescer em maturidade espiritual. Nós temos que ser maduros espiritual, nós temos que ser cristãos maduros, amadurecidos espiritual, psicologicamente amadurecidos, espiritualmente amadurecidos e teologicamente amadurecidos. As igrejas não têm mais isso. As igrejas não são amadurecidas espiritualmente, amadurecidas teologicamente, porque não estudam a Bíblia, amadurecidos psicologicamente, porque saem da igreja por qualquer coisinha. Então nós temos que ser cristãos maduros psicologicamente, maduros espiritualmente e maduros teologicamente. Então nós vamos ter uma igreja forte, mas ainda assim com seus defeitos. Ela só vai ser perfeita quando Jesus voltar. Amém? Você possa fazer também parte desta igreja. Convido os irmãos que estão aqui também atrás da câmera, para curvar a sua fronte e vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, agradecemos, Senhor, pelo estudo que temos hoje. Queremos, Senhor, fazer parte da tua igreja, mas sabemos que ela ainda é débil e com defeitos, porque ela é assim, Senhor. Ela é assim, cheia de defeitos, cheia de pessoas que têm problemas. Por isso nós precisamos ser amadurecidos espiritualmente para podermos aprender contigo e também conviver com todos os irmãos. Permita, Senhor, que cresçamos a cada dia. Por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.